Esse é o miudinho. A gente resgatou ele recém-nascido. E aí, na mesma ocasião, a gente tinha uma fêmea que estava amamentando filhotes pequenininhos como ele. E aí ela adotou ele, criou, e hoje ele vai ser doado junto com a mãe adotiva dele. Esse é o Jerry. É um macho de aproximadamente 3 anos. Ele é um dos gatos antigos no abrigo. E aí agora a gente está trabalhando com ele, procurando uma família para adotar esse bichinho que é muito dócil, muito bonzinho, muito carinhoso. Bom, esse é um filhote macho. Ele tem 8 meses. A mãe dele foi resgatada no Parque Burle Marx. Ela estava prenha. E ele nasceu no lar temporário. E hoje ele está sendo adotado por uma família. São milhões de cães, gatos, de animais que estão nas ruas submetidos não só à violência, aos maus tratos, mas também à chuva, sol, com falta de água, comida e, obviamente, a tratamento médico veterinário. A nossa ideia é que realmente a gente seja uma passagem para que eles consigam uma família. Então a gente trabalha muito com a educação para que as pessoas consigam entender mais o que é o nosso trabalho, entendam a importância da adoção, que é o nosso foco principal, é que a gente consiga doar esses animais. É a base de tudo para a gente conseguir, a médio e longo prazo, reduzir o número de animais abandonados, conseguir também diminuir o número de animais que não têm o mínimo de cuidados veterinários, de vacinação. É muito importante que as pessoas estejam conscientes, que a gente forme tutores responsáveis. Eu digo que a adoção ela é o principal de todo o trabalho e ela não depende da gente. Isso que é o mais complicado, né? Porque assim, eu posso pegar um cachorro que obviamente ele tá mal, a gente vai tratar. Aqui ele tá muito melhor do que imaginei ele ferido e doente na rua, é evidente. Mas aqui não é lugar para ninguém passar a vida. A gente não força nenhum tipo de adoção, pelo contrário, a gente é super criterioso na hora da adoção, porque a gente pensa muito na posse responsável. A gente tem todo um trabalho de resgatar o animal, de cuidar, então a gente tem uma preocupação realmente muito grande de que quando ele vai sair daqui, ele vai ter os mesmos cuidados ou mais do que ele teve aqui com a gente. Esse olhar de entender também a necessidade das pessoas, a realidade delas, qual é o cotidiano delas, o dia a dia e o comportamento desses animais, porque eles conhecem esses animais, eles sabem o que esses animais precisam, é essencial para você fazer um bom pareamento e aumentar as chances desse vínculo se manter forte o suficiente para não ser rompido. O processo de adoção começa no site. Ele entra em contato, preenche um formulário, os nossos veterinários entram em contato com ele, fazem uma prévia, uma entrevista prévia por telefone para fazer o agendamento, para depois essa pessoa conhecer o animal presencialmente, né? Começa uma conversa mesmo. Mas como é que é a sua casa? Como é que é a tua rotina? Tem filhos? Como é que é? Vocês viajam, fim de semana? Né? A gente vai sondando ali e tentando ver tudo que pode dar errado. Porque a gente não quer adoções por impulso. Aí a gente vai fazendo todas essas perguntas e vai conversando com as pessoas e vai ensinando tudo que tem que fazer. Então você tem que ter uma caixa de areia, você tem que ter a caixinha de transporte, potinho da água, da comida que vai dar, qual a ração úmida e principalmente a rede, que a gente não abre mão. Se não estiver tudo telado, a gente não entrega. Como a gente começou a perceber que as pessoas estavam meio que mentindo, a gente cortou essa história da pessoa ir buscar o gato na ONG. Os nossos voluntários vão até a sede, pegam os gatinhos, vão com geralmente outra voluntária e entregam. Aí uma fiscaliza, a outra vai preenchendo o termo de adoção e tudo mais. Hoje eu vim adotar um gatinho. Faz algumas semanas que minha gata faleceu. Ela estava comigo há mais de 20 anos e a gente achou que o certo era a gente dar a chance de algum animal que foi abandonado ou que sofreu maus tratos poder ser feliz e bem cuidado. A gente veio aqui ontem, a gente olhou vários gatos, o gato veio no colo, ele queria carinho, começou a brincar com a gente acha que é esse. Não é a gente que escolhe o gato escolhe a gente. Eu acho que ele escolheu a gente.
ponto mais feliz do nosso trabalho hoje é saber que a gente resgata vários animais de rua e consegue proporcionar uma vida digna para eles, arruma famílias legais, eles ganham qualidade de vida. Se você vai adotar um animal, que é o mais recomendável, ou comprar um animal, você faz isso porque você quer. E você tem que ter a consciência de que é um animal que sente, é um animal que vai se apegar a você, é um animal que vai ficar dependente do seu carinho, do seu amor, é um animal que vai sofrer quando você sair de casa para ir trabalhar e vai amar e ficar extremamente feliz quando você voltar. É um animal que vai balançar o rabo toda vez que você aparecer, mesmo que seja 2 minutos que você fique fora. É um animal que vai estar na porta te esperando se for um gato. É um animal que vai te amar incondicionalmente. Você vê, você adota um cachorro e você tem que estar preparado para a personalidade dele. Eu não posso deixar a Vitória sozinha dentro de casa. Ela fica louca. Então, assim, eu tenho que me preparar. Ah, agora eu estou trabalhando no home office. Ok, eu posso ter um cão. Ah, eu tenho tempo para passear. Ah, legal, eu posso ter um cão. Para você ser tutor de um animal, você e sua família têm que estar preparados, têm que saber que impõem algumas concessões da vida usual, e ainda mais quando se tratar de um animal que merece cuidados especiais. Eu sempre fui louca por animais, mas quando eu era criança eu nunca pude ter. E aí, depois que eu saí de casa, a primeira coisa foi providenciar um cachorro, né? Hoje eu tenho 2. Nino é um cachorro de 13 anos, um vira-lata. A gente pegou ele numa ninhada caseira, tinha um monte de filhotinhos e o Nino me escolheu, de alguma forma. Eu tinha um outro cão na época, o Zeca, e depois de um tempo o Zeca adoeceu, teve uma sinomose. Teve uma morte muito triste, sofreu muito, e eu fiquei muito abalada e disse que eu não queria mais cachorro, ia ficar só com o Nino. E acabou que a gente, num determinado momento, minha irmã é veterinária, eu estava na clínica dela e ela falou, tem um animal aqui que é a cara do Zeca. E aí eu acabei pegando ele para ficar alguns dias em casa. E faz 11 anos que ele tá temporário. E a gente realmente teve as surpresas depois. Então o Marley, há mais ou menos 7 anos. A gente chegou em casa, ele estava meio que andando, um pouco cambaleando, e a gente achou muito estranho. Levamos num outro veterinário que estava de plantão, tomou o medicamento, voltamos para casa, dormimos. No outro dia ele acordou sem andar. Aí foi desesperador. Ele perdeu os movimentos da frente, ficou tetraplégico. E aí a gente ficou desesperado, porque ninguém sabia, veterinário nenhum sabia o que tinha acontecido. Ele ficou internado, passou por uma neurologista, entrou com um antibiótico, corticoide, fez uma bateria de exames, voltou o movimento da frente, mas ele continuou sem os movimentos de trás. Até fazer uma tomografia e ver que ele tinha tido também uma ruptura na medula. Ainda existia uma chance dele andar, mas mesmo com físio, tudo, não aconteceu. E tinha o Nino nesse tempo. Foi num domingo à noite, quando você não tem plantonista. Ele caiu de uma altura de 30 centímetros do sofá, ele caiu sentado. E a coluna dele literalmente quebrou no meio. A ruptura da medula foi total. E na hora foi um desespero, porque eu vi tudo acontecendo de novo. Tudo que aconteceu com o Marley, acontecendo com o Nino, foi desesperador. Por amor, a gente consegue superar muita coisa. Não é fácil você ter 2 animais nessa condição. Eles não perderam a alegria de viver em nenhum momento. Eles estão sempre alegres, eles estão sempre aproveitando. O importante é estar junto. A gente estando com eles está ótimo. Desde um café da manhã que a gente vai fazer junto em casa, a um passeio de carro, a passear no lago, a dar volta, a caminhada, a passear no shopping, viajar. Viajar a gente não viaja sem eles. Mesmo antes deles ficarem paraplégicos, a gente levava. Porque eles são companhia. E o cão, né, o animal, ele tem disso, ele tá ali presente. Então ele aproveita ao máximo. Eles chamam muita atenção por onde quer que a gente vá. A gente percebe a curiosidade das pessoas.
Tem uma porcentagem que solta aquele tipo de comentário, ó, coitado, ai, tadinho, mas uma outra parte tem curiosidade de saber por que eles estão daquele jeito, ou nunca viram um cachorro andando de cadeirinha de rodas. Eu tenho uma cena gravada na minha mente. A gente estava num calçadão de uma praia e tinha uma pessoa cadeirante. E ela olhou os meus cães com um olhar tão amoroso. Eu não sei explicar, mas aquilo ficou gravado. E eu queria que todo mundo pudesse olhar a deficiência dessa forma. Com aquele olhar, sabe, de inclusão, de poder tornar isso normal, de não ser novidade. Os animais, eles vão trazer este afeto, este amor que modifica tudo. Modifica tudo. O brasileiro é um povo caloroso, né? É um povo que gosta de afeto, né? É um povo sinestésico. Então, nós somos um povo quente, vamos dizer. E o pet traz essa questão de bem-estar para nós. E isso faz com que vá aquecendo o mercado cada vez mais. O Brasil é o segundo maior mercado pet do planeta. O animal de estimação hoje ele tem um papel familiar. Tem um orçamento, ele tem um olhar dedicado, ele é um membro da família. A grande mudança do mercado pet que a gente vê hoje não é nem só pelo lado do varejo nem o lado da indústria, é muito pela essa relação de afeto que estabeleceu entre o tutor e seu animal de estimação. A partir do momento que a gente adota, nossa, eu quero levar esse pet para outros lugares, se eu puder levar ele para o trabalho, eu vou levar, vou incluir na minha rotina de lazer e de trabalho, na medida do possível. E os pequenos estabelecimentos e grandes estabelecimentos também da hotelaria, da gastronomia, de lazer e de varejo estão olhando para isso. Sempre me incomodou muito eu chegar, por exemplo, na porta de uma loja e tá aquele símbolo gigante dizendo não é permitida a entrada de animais. Eu acho que os espaços deveriam ser espaços feitos para a comunidade. A comunidade não são os seres humanos e algumas coisinhas ao redor. Ah, um cachorro, um gato. Ah, aqui tem um pato. Ou, aqui tem uma árvore, aqui tem uma flor. A comunidade não é desse jeito, né? A comunidade é algo integrado e integral. Conheci o Rafa durante a minha graduação. Eu estava num aplicativo de relacionamento, encontrei o Gustavo, a gente marcou de sair de ir num cinema. Depois que a gente saiu a primeira vez, a gente saiu por 9 dias seguidos, de novo, todos os dias a gente se viu. 2 anos depois, Gustavo passou num intercâmbio da faculdade dele. E foi a primeira experiência que eu tive com o Rafa de morar junto. Porque ele falou, vamos aproveitar que você vai ficar 6 meses na Bélgica e vamos ficar junto por 3 semanas em um apartamento. Nessa viagem de intercâmbio dele, eu também tinha programado ir viajar. E eu ia encontrar ele lá, só que eu viajava antes. Naquele dia específico que o Rafael ia embora, eu basicamente não dormi em casa, fiquei a noite toda na faculdade estudando. Eu tava num nível de estresse máximo. E eu já tava chateado porque o Rafael ia embora. A gente se despediu de manhã, ele foi pra aula, meu voo ia pegar à tarde, a gente não ia se encontrar de novo. E eu deixei a casa repleta de post-its pra ele. Em todos os lugares possíveis. Todas as paredes, box do banheiro, vidro, cama, geladeira, janela, sacada, em todos os lugares da casa. E todos eles eram mensagens de apoio. Desde mensagens de eu te amo, vou sentir saudade, até mensagens do você é demais, vai ser incrível, aproveita o seu intercâmbio. E aquilo pra mim foi emocionante e devastador ao mesmo tempo. Eu só chorava, eu sentei e eu urrava de chorar. Quando ele voltou desse intercâmbio, ele decidiu que ele queria um apartamento só pra ele, que ele já não queria mais dividir com os amigos. E foi quando o Rafael foi procurar apartamentos pra mim. Fazia vídeo call com ele o tempo todo, tirando foto com o corretor, falando, olha esse cantinho. Quando eu cheguei, o apartamento já tava mobiliado, com tudo certo. E como eu tava morando sozinho, foi uma super ponte pro Rafael ir ficando na minha casa. Mas ainda não era oficial que a gente tava morando junto. A gente começou a conversar que a gente queria adotar um animal. E eu mandei uma mensagem pra ONG perguntando se eles tinham gatinhos pra adoção, inicialmente. Porque o apartamento não era muito grande. Só que o Rafael, quando viu aquilo, falou, não, Gu, eu tenho alergia a pelo de gato. Terça-feira de carnaval, a gente tava sentado nas escadarias do barzinho, conversando, batendo um papo. O Gustavo recebeu no meu Instagram uma conversa que ele tinha iniciado com essa ONG. Ó, tô com esses cachorrinhos que a gente recolheu.
essa semana e ela mandou foto, acho que eram 6 cachorrinhos. E no meio deles tinha uma cachorrinha que parecia um morceguinho com a orelha de pé. E foi amor à primeira vista completamente. A gente bateu o olho, falou, meu Deus, é ela. Pode avisar que a gente busca amanhã. E a dona da ONG falou, não, calma, as coisas não são assim. Eu preciso antes fazer algumas perguntas pra vocês, por ser uma adoção responsável. Ela mandou o formulário pra gente preencher. A gente preencheu na hora ali ainda na escadaria. Aí a noite acabou ali. A gente falou, Gustavo, vamos embora. Eu nem lembro se a gente falou pras pessoas que a gente tava adotando um cachorro naquela hora. A gente então foi pra casa, dormimos, acordamos na quarta-feira de cinzas ali por volta de 8 horas, com a resposta positiva. Pegamos nossas coisas e fomos fazer o chá pet. Caminha, coleira, brinquedo, pote de ração, tapetinho higiênico. Tudo que um cachorro tinha que ter. A gente passou, fez a compra e partiu Campinas. Chegamos lá, a Shakira não deu a menor bola pra gente. Enquanto que um outro cachorrinho grudou no Rafael. Falei, Gustavo, a gente pode levar 2, por favor? Mas Gustavo falou, gente, não, Rafael, a gente veio pra Shakira, a gente vai levar a Shakira hoje. Quando a gente chegou em casa, a gente colocou a casinha de transporte da Shakira na porta, abriu o zíper e falou pra ela, filha, bem-vinda à sua nova casa. Desde lá, nossa vida mudou bastante. E naquele momento o Gustavo olhou e falou, ó, eu não tenho condição de cuidar dela sozinho. Pode mudar pra cá. Aí eu falei, tá bom. E foi exatamente nesse momento que a gente oficialmente falou, vamos morar juntos. A Shakira mudou tanto a nossa vida que a gente chegou a se mudar no início do ano passado por conta dela. Porque a Shakira chegou do tamanho de uma lata de refrigerante e ela foi crescendo e crescendo e crescendo até que ela chegou nos 11 quilos. A gente noivou, eu e o Rafael. Hoje em dia nós somos uma família de 3, sendo que um deles tem 4 patas. Nós somos extremamente apaixonados na nossa cachorra. Hoje em dia eu não consigo imaginar minha vida sem os dois. Sem a Shakira, porque tudo na minha casa faz sentido por conta dela. Tudo é visto e planejado pra ela. E o Rafael, porque é o meu maior companheiro que eu já encontrei na minha vida. O cachorro, ele foi feito para nos amar. Eles querem um humano, eles querem amor, eles querem uma família. Isso só as pessoas que podem dar. Eu sempre falava assim, você tá olhando bem para esse cachorro? Daqui a um tempo, você vai perceber que a fisionomia dele vai mudar. Que vai ser, quando ele perceber, ele pode confiar em você. Eu digo que é isso que vale a vida. A dedicação que um animal tem por você, o amor que ele tem por você, a relação de dependência que ele tem com você. O convívio, o contato é indescritível. Só quem tem sabe. E a partir do momento que você recolhe um animal, leva um animal para dentro da sua casa, você passa a ter responsabilidades legais sobre ele. Você passa a ter a obrigação de cuidar daquele animal, a obrigação de não maltratá-lo, a obrigação de levá-lo ao veterinário sempre quando ele precisar, a obrigação de dar as vacinas necessárias nos momentos adequados, a obrigação de abrigar esse animal. Tem muita gente que adota no calor do momento. Aí fala, putz, não era bem isso. E daí o gatinho que a gente teve o maior cuidado, sabe? Que a gente investiu não só o nosso tempo, mas o nosso amor, nosso trabalho, o nosso carinho, o nosso dinheiro. A gente entregou, deu esse voto de confiança. Olha, pega, seja feliz com ele. E aí essa pessoa dá para outra pessoa e a gente, de repente, acaba atropelado numa fazenda. A escolha de um animal por impulso é uma escolha errada, né? Você não pode escolher um animal baseado no impulso. Ah, eu achei lindo, eu quero. Não, é uma escolha baseada em posse responsável. Então, quando nós vamos disponibilizar o gato para adoção, a gente escuta as maiores barbaridades. Que o gato tem que combinar com o sofá, ou que o gato ele tem que ser filhote, porque se ele for adulto ele não vai se adaptar. Grandes superstições, principalmente em questão de gatos pretos, frajolas, né, que não são adotados por conta de superstições antigas, lendas e coisas que as pessoas vão passando de uma para outra sem ter qualquer comprovação científica. E o cachorro que sai daqui, a gente faz a parte física e a parte psicológica, às vezes é muito mais dura, porque ele já teve muitos traumas. Então a gente recupera, porque infelizmente tem gente que devolve. E aí quando ele volta pra cá, às vezes ele perdeu todo esse trabalho psicológico que a gente fez, sabe? Porque é um sofrimento de novo. A pessoa vai embora, o cachorro fica aqui, olhando. Tive um cachorro aqui que chorou 24 horas. Sem parar, olhando para aquele portão.
Aí a pessoa fala assim, mas eu não abandonei, eu dei pra uma ONG, pra ONG da Luísa, eu devolvi, né? Tipo, mano, vocês não estão entendendo. As pessoas, para que elas possam ter um animal, elas precisam entender que elas são responsáveis durante toda a vida desse animal. E não só quando lhe convém.